Já pensou em ter seu próprio negócio? Agora na pandemia, com os negócios da internet crescendo exponencialmente, você já se perguntou o que pode ser feito para entrar nessa onda? Lembre-se, o mundo está mudando e novas tendências estão aparecendo. Com certeza você já ouviu falar em impressões 3D, e eu quero te mostrar que esse mundo de tecnologia e inovação está apenas começando, e não é um bicho de sete cabeças. Montar um negócio com impressoras 3D é algo fantástico, divertido e pode trazer um resultado incrível. Eu vou te mostrar como é possível materializar as suas ideias de uma forma fácil, tirar o que você está pensando da sua cabeça e transformar em realidade, em algo que você possa realmente tocar, que você pode só mostrar para as pessoas e usar para o seu aprendizado. Mais legal ainda é você saber como funciona uma impressora 3D, quais são os segredos dela, quais são os macetes, como fazer a manutenção e como imprimir as próprias peças para fazer a manutenção. E mais, você ainda pode replicar a impressora imprimindo as peças necessárias para uma nova impressora, que pode ser usada para aumentar a produção de algum produto, gerando mais renda, ou simplesmente para vender as impressoras impressas para pessoas que também queiram iniciar nesse processo de impressão 3D. O legal é que você pode imprimir quantos produtos você quiser. Pode até montar uma pequena fábrica de produtos personalizados. Uma fábrica flexível que funciona quase sozinha, independente de ter funcionários produtivos. Eu sou Ricardo Maga, especialista em desenvolvimento de produto e construção de impressoras 3D, e quero mostrar para você como é possível materializar as suas ideias de forma fácil e divertida. Vou ensinar um passo a passo de como montar uma impressora 3D e como replicar as peças para montar outras impressoras a baixo custo, utilizando a sua própria impressora. E o melhor, realizando as manutenções necessárias e sabendo como resolver os principais problemas de impressão que podem acontecer. Hoje vou mostrar mais um projeto feito numa impressora 3D. É fantástico ter essa liberdade de crescer dependendo apenas de você, não? Vem comigo, eu vou mostrar alguns projetos muito legais para você ter uma ideia do que eu estou falando. Hoje vou mostrar para você o projeto de um crânio que movimenta os olhos. Mas antes de entrarmos no assunto, vale ressaltar para você que é novo aqui no canal o que é a tecnologia de impressão 3D e como ela pode te ajudar a materializar as suas ideias. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não tem ideia do que eu estou falando, o que é impressão 3D? A tecnologia é inovadora. Ela permite criar um objeto físico a partir de um modelo digital. Tudo que você precisa é ter um computador para fazer um desenho personalizado ou buscar na internet um projeto que já esteja pronto. Não, eles não são como aquelas caixas mágicas em filmes de ficção científica, onde se aperta um botão e o objeto aparece. Isso ainda não existe. As impressoras 3D agem de forma semelhante à impressora jato de tinta que você deve ter na sua casa ou no seu escritório. E também deve saber como que funciona. A diferença é que a impressão 3D usa um método de camadas para criar o objeto desejado. Elas trabalham acumulando camadas de impressão que nós chamamos de layers. É como se fosse uma impressão em cima da outra, formando milhares de layers. São camadas após camadas, até que o objeto toma forma e fica exatamente como foi imaginado e desenhado. Olha que interessante! Se você quer saber como imprimir esse vaso, fique atento e não perca o próximo vídeo. Inscreva-se nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e ative as notificações para acompanhar todos os vídeos e não perder nenhuma novidade. Mas vem cá, você já se perguntou por que a impressão 3D é importante para o futuro? Principalmente porque as impressoras 3D são incrivelmente flexíveis, não só nos materiais que usam, mas também no que podem imprimir. Além disso, elas são incrivelmente precisas e rápidas, o que as tornam uma ferramenta promissora para o futuro das indústrias. Hoje, empresas em todo o mundo empregam impressoras 3D para criar seus protótipos em questão de horas, em vez de perder meses e potencialmente milhões de reais fazendo uma ferramenta que pode gerar uma peça errada. Na verdade, algumas empresas afirmam que as impressoras 3D
tornam o processo de prototipagem 10 vezes mais rápida e 5 vezes mais barato do que os processos normais de pesquisa e desenvolvimento. As impressoras 3D podem cumprir uma função em quase todos os setores. Elas não estão sendo usadas apenas para prototipagem. Muitas impressoras 3D já estão recebendo a tarefa de imprimir produtos acabados. Na área da saúde, por exemplo, impressoras 3D estão sendo usadas para criar peças e consertar os ventiladores quebrados devido ao surto de Covid-19. Ainda dentro da saúde, vocês lembram daqueles face shields, aquelas máscaras usadas pelos profissionais de saúde? Boa parte delas foram impressas nas impressoras 3D. A indústria da construção está realmente usando esse método de impressão futurista para imprimir casas completas. Escolas em todo o mundo estão usando impressoras 3D para trazer o aprendizado prático nas salas de aula, imprimindo peças robóticas e ossos de dinossauros tridimensionais, que, inclusive, eu já fiz um vídeo de esqueleto humano desmontável, que você pode encontrar aqui no meu canal. Enfim, à medida que evolui a tecnologia de impressão 3D, está destinada a transformar quase todos os principais setores e mudar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. E por falar em diversão, vamos à novidade de hoje. Conforme prometido, vou mostrar o projeto do crânio com olhos naturais. Mas me deixa contar a história dela antes, porque esse é um dos meus projetos mais legais que surgiu da minha curiosidade por desafios. Para realizar esse projeto, usei algumas tecnologias diferentes: a impressão 3D, conhecimento de eletrônica e programação com Arduino. Não se preocupe que irei contar com mais detalhes durante esse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito desse mundo 3D. A história começou assim. Em uma tarde de domingo, tranquila, sem nada para fazer, eu estava vendo vídeos aleatórios na internet, até que me deparei com um vídeo que demonstrava um olho eletrônico programado com Arduino. Você não sabe o que é Arduino? Não se preocupe, continue assistindo que eu já te conto. Voltando na minha história. Eu me senti bastante provocado e queria entender melhor como funcionava aquilo. Como seria programar um olho no Arduino. Enfim, eu queria fazer aquele negócio também. E eu sou assim, a melhor maneira que eu tenho para aprender como funcionam algumas coisas é colocando as mãos na massa, e foi o que eu fiz. A princípio, comprei 2 meias-luas de vidro usadas em artesanato e decoração, como esse aqui, ó. Eu juntei com um LCD, mais ou menos assim. Eu coloquei em uma caixinha que eu imprimi, certo? E assim se tornou os olhos. Aí só faltava fazer a programação e achar um lugar para colocar os olhos dentro. Levei cerca de uma semana para acertar a programação eletrônica e o desenho dos olhos, de forma a dar vida ao objeto. Bom, dar vida é um pouco de exagero, mas consegui fazer os olhos artificiais piscarem e mexer naturalmente. Foi incrível. Mas ainda faltava o resto. Não poderia deixar 2 vidros ou 2 olhos jogados sem nenhum suporte. Precisava encontrar alguma coisa para encaixá-los. E é claro, não poderia ser algo diferente de um crânio. E foi nesse ponto que tudo começou. A minha busca por um crânio perfeito, que eu pudesse embutir toda a eletrônica e que os olhos encaixassem perfeitamente e fossem do tamanho certo, correto, foi muito difícil. A busca foi longa, eu procurei em lojas de presentes, papelarias, internet, sem sucesso. Ou o crânio era grande demais ou pequeno demais. Só faltava eu entrar num cemitério, mas acredito que não seria muito legal, né? Bom, brincadeiras à parte, num determinado fim de semana, minhas filhas queriam ir ao shopping. Aproveitei para ver se encontrava alguma loja que vendesse um crânio. Então nós rodamos o lugar, procuramos e, como sempre, pois tenho 2 adolescentes que adoram ler, acabamos indo em uma livraria. Lá
encontrei alguns crânios pequenos para decoração, feito em gesso, resina e plástico. Eu analisei os crânios, verifiquei a pintura como era feita e, lógico, veio a luz. Porque eu estava correndo tanto atrás de algo que provavelmente eu não encontraria. Se eu tinha uma impressora 3D que eu mesmo construí, era só fazer o desenho da forma que eu queria e poderia imprimir o meu próprio crânio, com as dimensões e os detalhes que eu estava buscando. Legal, fechado esse impasse, encontrei o desenho de um crânio que foi escaneado em uma universidade que eu nem lembro qual que era essa universidade mais. Mas o desenho estava lá. O próximo passo era adaptar o desenho para que fosse impresso. Lembrando que para imprimir um objeto oco por dentro, seria necessário uma quantidade muito grande de material de suporte. Porque quando o objeto ele é oco, eu preciso de algo embaixo para poder fazer a parte superior. Eu não queria gastar muita matéria-prima e principalmente não queria gastar tempo de impressão. Então tinha que ser oco para poder acomodar toda a eletrônica dentro, mas eu não queria que demorasse muito e gastasse muita matéria-prima. Então eu decidi cortar a peça, cortar o crânio em várias fatias, em vários pedaços. O desenho virou um quebra-cabeça. Imprimi peça por peça e depois eu fiz a montagem do crânio. Ficou confuso, né? Então, fica comigo que agora eu vou mostrar na prática como que eu fiz esse projeto. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o nosso projeto Crânio com Óleos Naturais. Utilizamos técnicas de impressão 3D, de eletrônica, Arduino e, por último, uma pintura para deixar ela mais dark. Eu vou explicar para vocês como que foi a escolha da eletrônica, a impressão dos óleos e a montagem, as ligações da eletrônica com a placa, a programação e desenhos dos óleos e o desenho e impressão do crânio e, por último, a montagem final, mostrando como ficou o projeto completo. Falando um pouco sobre Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é uma placa padrão onde as pessoas utilizam para fazer desenvolvimentos de projetos eletrônicos. É muito utilizado para quem gosta de automatizar algo. Essa placa padrão, ela tem vários tipos diferentes, desde o básico até um pouco mais avançado, e aí depois a gente muda um pouco para Raspberry, que é um outro tipo de placa padrão. Mas para você que nunca teve contato com o Arduino, eu vou explicar bem rapidamente como que funciona uma placa, qual que é a ideia, pelo menos o conceito do Arduino. Então eu vou escolher aqui o Arduino Uno, que é a placa de entrada, onde possui vários projetos na internet e esses projetos são os mais fáceis de fazer com essa placa de entrada. Então, o Arduino Uno, hoje ele está custando no site oficial em torno de $23, certo? É uma placa onde ela possui vários pinos de entradas e de saída. Então, para que servem os pinos de entrada e saída? Você pode colocar um sinal e ele executa alguma coisa. Então, essa placa, como vocês podem ver aqui no site, os conectores, ele tem vários pinos, tanto em cima como embaixo, e esses pinos é onde a gente faz as conexões eletrônicas, certo? Além do hardware, da placa em si, existe a interface de programação. Então, eu consigo colocar as entradas e as saídas na placa, e eu tenho uma IDE de programação, que é essa que vocês estão vendo aqui, aonde eu posso escolher qual o tipo de placa que eu estou conectando no meu computador, desde o Arduino Uno, Mega, qualquer outras placas, são várias placas disponíveis que essa IDE, esse software consegue programar. É nessa plataforma que eu faço a programação em C e, por último, eu faço a gravação na placa.
falando da eletrônica para esse projeto, voltando para o nosso projeto. Então eu escolhi uma placa que se chama Tense. Essa placa é uma placa muito poderosa. O legal é que ela é pequena e eu consigo trabalhar com a IDE do Arduino, que eu acabei de explicar. Falando da parte mais mecânica, utilizei então uma lente de vidro, que é usada em artesanato, um LCD, que custa muito barato, em torno de $3, e eu fiz o desenho da caixinha para poder encaixar tudo. Então eu fiz tanto a parte de cima como a parte de baixo, e assim eu consigo instalar o LCD, colocar a lente e colocar a tampa por cima. Vocês podem ver aqui no desenho como que foi feito. Uma vez feito o desenho, nós vamos para o nosso fatiador para poder jogar na impressora. Então, tá aqui as duas pecinhas, tanto a parte de cima como a parte de baixo. Eu vou virar aqui a parte de cima que estava de ponta cabeça. E agora eu vou dar uma configurada, vou aumentar o preenchimento interno. Deixa eu verificar aqui se todos os bicos estão ok. Se realmente eu vou utilizar a extrusora número 2. Eu não preciso de material de suporte e está tudo certo. Podemos dar ok e vamos imprimi-la. Aí está fatiada. Próximo passo é colocar na impressora, imprimir essas peças e aí a gente pode fazer a montagem dela, e eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, como ficou na verdade o olho depois da impressão. Aqui eu vou mostrar o detalhamento, como que vai fazer a montagem. Nós temos a peça de trás, o LCD no meio, depois a lente e por último a capinha de cima, ok? Agora nós vamos fazer a montagem dos olhos, juntando a lente com o encapsulamento que nós acabamos de imprimir e o LCD. Um LCD bem simples, de 1.44 de polegadas, 128 por 128 linhas. Eu vou começar aqui colocando o LCD dentro do encapsulamento. Aí, como eu acabei tocando no LCD, a ideia é fazer uma limpeza. Então vamos passar um pouco de álcool isopropílico aqui. A gente garante que está bem limpinho. Fazemos a limpeza corretamente. E eu vou aproveitar para fazer a limpeza na lente, para que não fique cheia de impressão digital, também fique bem bacana. Colocar a lente por cima. E dessa forma a gente tem aqui a parte externa que vai simular a córnea do olho. O LCD que vai fazer o desenho, certo? E o encapsulamento para manter tudo isso preso. Aí é só a gente colocar os parafusos e assim nós temos o nosso olho montado. A parte mecânica está pronta. Vamos fazer isso com o próximo olho e depois montamos no nosso crânio. Falando um pouco então sobre a conexão elétrica. Aqui do lado esquerdo aqui do vídeo você pode ver como que foi feita a conexão elétrica. Então essa é a placa. Nesses quadradinhos ali eu coloquei os sinais que são necessários e uma fotinho de como ficou as ligações. Eu parti então para o software, onde foi desenhado os olhos. Aqui você pode ver as possibilidades de olhos que a gente tem. Eu escolhi o primeiro, que é o mais próximo de um olho humano, porque nós vamos colocar num crânio. Então a ideia foi deixar o mais natural possível. E vou mostrar para vocês como que ficaram os olhos já funcionando. A eletrônica está praticamente pronta. Já temos os dois olhos, vocês podem ver que eles são simétricos. Então quando um olha para a esquerda, o outro também olha. É bem bacana, bem legal. Pessoal, nós vamos então para o nosso crânio agora, para colocar esses olhos dentro. E aqui está o nosso crânio. Esse arquivo é um arquivo digital de uma universidade, no qual foi escaneado um esqueleto humano real e transformado em um arquivo digital. Escanear significa, existe um equipamento que é tipo um scanner, é bem grande nesse caso, que
ele utiliza feixes de laser, onde o laser é apontado para o objeto e ele reflete, e com isso o computador consegue criar a superfície desses objetos e transformá-los em digitais. Nesse caso, eu estou utilizando apenas o crânio, que é o que me interessa. Eu quero fatiá-lo em vários pedaços menores, então aqui eu estou retirando a parte traseira do crânio. Eu vou cortar em alguns pedaços, em 4, talvez 5 pedaços, para ficar mais fácil a impressão. A mandíbula também, se for fazer a impressão separadamente. A ideia é fazer o recorte desse modelo matemático, aí eu vou imprimir cada uma dessas peças e posteriormente eu faço a montagem novamente utilizando de cola para juntar todos os pedaços e ter um crânio completo novamente. A ideia de fazer o recorte é justamente facilitar a impressão e utilizar menos material de suporte possível para economizar em matéria-prima e principalmente economizar em tempo, porque para fazer muito material de suporte, até preencher toda essa cavidade interna, seria um problema. Agora eu vou para o fatiamento, certo? Vou jogar aqui o arquivo, primeiro vou fatiar essa parte traseira do crânio, foi aleatório aqui, eu escolhi um dos pedaços e foi esse pedaço que apareceu. A ideia então, vamos abrir o configurador, eu vou colocar um preenchimento bem baixo, porque não precisa de uma resistência mecânica muito grande, eu quero que imprima rápido esse arquivo, e pronto, já está fatiado. Vamos ver no detalhe aqui o fatiamento como ficou, como que vai ser o processo de impressão. Então vocês podem ver aqui essas camadas, o simulador, o software, ele tem um simulador de camadas, eu consigo ir diminuindo e aumentando as camadas para verificar como será construído isso dentro da impressora 3D. E temos o modelo completo. Aqui eu já estou com um novo pedaço, essa é a parte frontal, olha que bacana, certo? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui a questão do material de suporte, como que funciona. Então, nesse caso, eu vou adicionar manualmente aqui o material de suporte, para que vocês entendam o que é o material de suporte. Então, vocês podem ver que aqui na mandíbula ele criou umas torres, porque o software entende que para fazer a impressão das camadas que estão flutuantes, é necessário ter um suporte por baixo. Por isso que eu não quis imprimir a caveira, o crânio completo, porque o crânio completo ele é oco por dentro e toda a cavidade interna ele estaria cheia de material de suporte. E a ideia aqui foi cortar em pedaços menores, assim eu utilizo menos material de suporte e a impressão torna-se mais rápida com menos matéria-prima, e depois eu posso simplesmente colar as peças e juntar tudo num grande quebra-cabeça. Aqui está pronto, vamos salvar e vamos para a impressão. E aqui está o nosso crânio já com todas as peças internas. Eu fixei os olhos com cola quente e depois eu fiz o acabamento com gesso. Então podem verificar os dois olhos, os dois LCDs fixados aqui no fundo. A plaquinha está aqui do lado, a ideia é colocar uma fita por cima para fixar ele. A plaquinha de bateria, essa aqui é a placa de carga de bateria que vai controlar a carga da bateria. A ideia é que ele funcione com bateria, ele não precisa conectar na tomada. Eu não perdi muito tempo fazendo o acabamento interno, lógico, eu poderia ter desenhado fixação da placa, chicote, mas não era essa a ideia era fazer um projeto mais rápido. Então nós temos a bateria, a eletrônica, o potenciômetro de ajuste da íris e o interruptor. E assim só falta a gente fechar o crânio e nós temos o nosso projeto pronto. Esse aqui é o último pedaço, é a parte traseira que
nós cortamos do crânio, acabei de tirar da impressora, é o pedaço que falta para a gente fazer a montagem final. Então, aqui está o nosso crânio, eu já tinha mostrado anteriormente, a bateria, toda a eletrônica está ali dentro. Eu deixei um cabo aqui pronto para conectar e fazer a carga da bateria, certo? Então eu vou deixar ele aqui para o lado de fora por enquanto. E a gente vai fazer a fixação final, a colagem desse pedaço que está faltando, certo? Então eu estou utilizando aqui uma cola super rápida, né? Vou fazer a colagem e aí nós vamos fazer a colagem final. Perfeito. Eu tenho um spray aqui, ó. Esse spray é um acelerador de cola. Eu vou aplicar esse spray para não precisar ficar esperando ela secar. E praticamente aí, excelente, já está praticamente seco. E para finalizar, eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta acrílica, então eu vou colocar um pouco de água aqui nessa tinta para poder dissolver um pouco, deixar ela bem líquida. E aí com essa mistura eu vou fazer a aplicação aqui na parte branca. É mais para tirar a parte branca do plástico que foi impresso, é um plástico ABS cru, então ele já não tem tinta, já não tem cor. E assim eu consigo tirar um pouco da parte branca, deixar ele mais sujo e dar um efeito bacana, um efeito legal no nosso crânio. Pessoal, olha que legal que ficou esse projeto. Aqui está o resultado final. É um crânio, os olhos eles movimentam. Ficou muito bacana, né? Eu consigo controlar a íris dele. Se você quiser saber mais sobre como montar a sua impressora 3D, venha comigo e se inscreva em nossos canais do Instagram, YouTube e Facebook. O link está ali embaixo. Inscreva-se e acompanhe nosso vídeo em que ensino você um passo a passo para montar a sua própria impressora 3D e replicar outras impressoras a partir dessa primeira. E tudo isso a um baixo custo. O melhor ainda, você vai aprender como realizar as suas próprias manutenções e produzir as peças de reposição. Você verá que essa jornada é incrível, pois a tecnologia de impressão 3D pode materializar as suas ideias. E se você gostou, então compartilhe esse vídeo e essas ideias para aquelas pessoas que se beneficiarão com este conhecimento. Agradeço imensamente, um grande abraço e até o próximo encontro com o Ricardo Maga.